Olá pessoal, aqui é o professor Davis Castro. A gente vai ficar com a disciplina didática, métodos e técnicas do ensino superior. Tá? Falar um pouco da minha trajetória profissional. Eu tenho mestrado em educação e atualmente dou aula no CETEC e também dou aula na UEMA, em Caxias, e também sou professor da educação infantil aqui em Teresina. Tá? Espero que vocês já tenham ouvido falar em mim. Se não, prazer, sou o professor Davis Castro. Qualquer coisa, tem um Instagram, tem um Facebook, tem um canal no YouTube também, onde eu coloco minhas aulas, alguns conteúdos de aula. E dessa aula também vou colocar disponível no meu canal no YouTube, e também vou colocar disponível no link na plataforma do Sebrum, para ficar bem mais acessível para todo mundo, tá bom? Então, a nossa disciplina, ela vai tratar desses métodos e técnicas em didática. Mas, primeiramente, o que é didática? Didática é uma disciplina científica que ela vai trabalhar a questão do ensino e aprendizagem. E dentro do ensino superior, a gente também vai se preocupar com essa problemática do ensino e aprendizagem, porque a gente, mesmo lidando com adultos, a gente tem que ter uma postura didática para poder alcançar aquele público. Então não adianta eu ter uma certa quantidade de conhecimento, de saberes teóricos e práticos, ter publicações internacionais, nacionais, se eu não tenho uma boa oratória, se eu não sei conversar com o meu aluno, se eu não sei acessar o meu aluno, e se eu não sou disponível para o meu aluno. Na pedagogia, na universidade, não sei se vocês já ouviram falar, tem um chamado salto pedagógico, que é o que alguns professores, alguns docentes utilizam, é um salto que ele é fictício, ele é imaginário, é como se a pessoa subisse num pedestal, depois que ela tem um título de mestre ou de doutor, ou às vezes até de especialista mesmo, ela sobe num pedestal, ela mesma sobe, né, e ela se considera superior aos outros, os outros que quiserem ter acesso a essa pessoa tem que se esforçar ou passar por algumas problemáticas. E então isso é muito incoerente em relação à nossa proposta de nós como professores do ensino superior, porque a nossa missão é educar, ensinar e, acima de tudo, transmitir conhecimento de modo que o aluno saia satisfeito com o que aprendeu e ele possa fazer uso cotidiano das suas práticas. No caso da nossa disciplina de docência, vocês vão utilizar esses conhecimentos no campo da docência, do ensino superior. Então, nesse sentido, onde é que o professor do ensino superior vai poder atuar? Em faculdades, em universidades, né? E também vai poder orientar alguns alunos na internet, em AD, né? E tem várias outras modalidades de trabalho do professor. Na nossa perspectiva aqui do ensino superior, de universidade e faculdade, a LDB fala que a gente tem que ter, no mínimo, especialização, mestrado ou doutorado, para a gente ter a possibilidade de ministrar aulas no ensino superior, tá bom? Pelo menos especialização, mestrado, doutorado, mas a gente sabe como o mercado cada vez mais ele está difícil, né? Cada vez mais acirrado, então é necessário que os alunos, futuros professores, se especializem, se capacitem cada vez mais através das especializações, mestrados e doutorados, para poder terem acesso cada vez mais a uma possibilidade maior de ensino, tá? E também porque a concorrência é muito grande, cada vez mais os professores estão buscando se especializar, lançarem livros, e isso também é título para ele conseguir ou não um emprego melhor. Tá? Tem muita universidade, faculdade, que ela vai analisar o perfil profissional do professor, se ele tiver tanto a titulação de mestre, doutor e especialista, principalmente mestre, doutor, mas também se ele tiver experiência com a docência e principalmente se ele tiver publicação, se ele tiver livros, se ele tiver artigos publicados, se ele participar de eventos. Então a gente, como professores do ensino superior, a gente tem que estar aberto para essa gama de possibilidades e estar também com humildade para abraçar essas possibilidades, se a gente realmente estiver interessado. Como vocês estão cursando esse curso, né? Vamos utilizar esse pleonasmo, cursando esse curso. Imagino que você tem esse desejo de um dia ministrar aula. Espero que sejam ótimos profissionais. E a gente precisa trilhar essa carreira que participa principalmente da questão da formação continuada. A gente precisa estar sempre em formação, sempre em movimentação. Então, continuando, né, a gente, dentro da didática, a gente tem a prática educativa, a prática pedagógica e a própria didática em si, e também a prática docente. Primeiramente, a prática educativa é toda ação intencional que ela tem como objetivo educar pessoas, né, no caso, educação de crianças, jovens, adultos, educação superior. A prática pedagógica é aquela prática
também educacional, mas ela tem um objetivo. Ela tem objetivo traçado, às vezes mais de 2 ou 3 objetivos. Ela segue um currículo, ela segue as diretrizes curriculares e ela também tem uma avaliação lá no final do processo de ensino-aprendizagem. Depois a gente tem a prática didática, que é a prática do professor em sala de aula em si. E a prática educativa como um todo, ela vai englobar essas categorias de práticas, né? E o professor, a gente precisa estar sempre ligado nessas situações de ensino-aprendizagem, na qual a situação didática, ela vai precisar também dessa situação pedagógica. Eu vou precisar saber planejar uma boa aula, eu vou saber como vou falar, eu vou saber quais recursos utilizar, saber do tempo que eu vou precisar me planejar e também para poder ministrar aquela aula e o tempo que eu vou disponibilizar para os meus alunos poder fazer as atividades e, se possível, também as avaliações finais. Tá? Então, tudo isso faz parte dessa nossa prática. A gente, como professor, a gente precisa ter esse perfil dinâmico, estar atento ao nosso alunado, né? Que a didática ela prescreve que o processo de ensino-aprendizagem só ocorre se aquilo que eu ensino vai de encontro àquilo que você aprende. O processo ele ocorre totalmente se eu consigo ensinar com qualidade, você consegue aprender com qualidade. No nosso caso aqui, da nossa plataforma, a gente está conseguindo conciliar esse processo de ensino com a aprendizagem. E vocês vão me dizer através do feedback pelo WhatsApp se vocês entenderam ou não e o que está faltando melhorar a aprendizagem. E eu posso me disponibilizar para vocês estarem mais por dentro desse conteúdo, tá bom? Então a gente segue as tendências pedagógicas. Eu vou falar bem brevemente para não ficar uma aula muito extensa. Eu vou falar basicamente de 2 perfis profissionais de professores. Primeiro, o professor tradicional, aquele professor mais Caxias, aquele professor mais rígido, né? Aquele professor que ele pouco ouve o aluno ou não ouve nada. É um perfil de professor que ele sempre tem razão, né? Mas que ao longo do tempo esse perfil foi sendo quebrado, né? Hoje em dia, o nosso perfil profissional, a gente precisa de um pouco de tradicionalismo, ou seja, às vezes eu preciso do silêncio, eu preciso da concentração, eu preciso da disciplina, eu preciso acordar no horário, eu preciso ter minhas metas, eu preciso ter minhas avaliações, mas eu também preciso ter uma pedagogia crítica, que é esse perfil atual que a gente almeja que o professor tenha nesse século XXI. Que esse professor, ele além de ministrar uma boa aula, além de saber dominar o conteúdo, ele também saiba ser reflexivo, ou seja, ele saiba acatar aquilo que os alunos estão precisando aprender e também saiba ele mesmo avaliar a sua postura profissional. Ou seja, assim como quando acabar essa minha aula de hoje, eu vou poder parar e refletir. Será se meus alunos aprenderam de fato? Será se eu falei de forma dinâmica, clara, coerente, coesa, concisa? Será se os conteúdos que eu disponibilizei na plataforma estão de acordo com o que eles esperam atender? Será se eu vou estar disponível realmente para o meu aluno entender o que eu falei? Será se eles vão estar realmente conectados com a minha proposta? Né? Tudo isso afeta. Então a gente precisa estar aberto a essa reflexão. Então, baseado nessa perspectiva crítica do século XXI, o que o professor precisa disponibilizar para o aluno para ele ter uma boa desenvoltura enquanto profissional? Elenquei aqui alguns tópicos. Primeiramente, dar ao aluno conhecimento de seus limites e fazer cumprir as regras previamente estabelecidas. Selecionar os conteúdos que serão desenvolvidos em cada período. Apresentar aos alunos a programação da disciplina, incluindo as formas de avaliação por ela privilegiadas, avaliação extra que deve ser contínua, visando proporcionar eventuais correções de rumo, tanto por parte dos alunos como do professor. Planejar suas aulas, prevendo técnicas, materiais e conteúdos de forma bem clara. Lembrando que o planejamento, eu vou até disponibilizar na plataforma um modelo de plano de aula, que a gente tem que ter os objetivos, a metodologia, a duração, os recursos, a avaliação e também quais são as obras consultadas que vão estar listadas na bibliografia consultada. Tá? É muito importante a gente deixar bem claro para o aluno que a gente está um passo à frente dele. Ou seja, não que a gente é melhor do que ele, não, mas a gente tem um nível de conhecimento um pouco a mais do que esse aluno, que a gente tem uma capacidade para estar ali disponível para ministrar aquela aula para aquele aluno. Um exemplo, quando eu fui ministrar a aula, primeira vez, claro, eu tinha uma certa teoria, mas quando eu fui ministrar minha primeira aula, eu tive tanta vergonha que foi muito difícil. Os próprios alunos perceberam que eu estava inseguro. E aí eu fui trabalhando esses meus defeitos, fui trabalhando frente do espelho. Agora tem um canal no YouTube que me ajuda muito a ter esse feedback. Às vezes as próprias pessoas falam: professor, não entendi direito o que você falou, dá para você me explicar direito? E aí eu
tento explicar para ela da melhor forma e ela acaba entendendo. Eu consegui, ao longo desse tempo, eu já tenho 10 anos de trajetória no ensino superior, eu consigo ministrar uma aula mais dinâmica e ao mesmo tempo atraente, de modo que o aluno consiga entender. E como eu tenho também esse canal no YouTube, que é o professor Davis Castro no YouTube, eu tô tendo mais esse feedback das pessoas que já tiveram contato comigo e elas têm essa inspiração, né? Que é possível a gente ter várias plataformas, estar em vários lugares ao mesmo tempo, mesmo que virtualmente, e a gente consegue atingir esse público, mesmo de maneira remota. Outra dica, não hesitar diante de situações que exigem sua firmeza e decisão, ou seja, se você diz que um prazo é para daqui a 15 dias, só se realmente os alunos não puderem de jeito nenhum, como agora no caso da pandemia, né? A gente tem que ser flexível. Mas se fosse uma situação normal, que a gente vê que o aluno está querendo meio que ludibriar a gente tem que ser firme. É assim, é tal dia, tal hora, tem que ser assim. Se eu quero trabalho digitado, é trabalho digitado. Claro, tem suas exceções, mas a gente tem que ser firme. É o que eu quero passar como mensagem, é essa firmeza, tá? Não deixar os alunos, entre aspas, enrolarem a gente, que aluno é aluno, né? Qualquer lugar, aluno sempre vai ser aluno e sempre vai ter esse jeitinho brasileiro de tentar passar por cima de algumas regras. E a gente tem que ser firme, né? E por fim, acima de tudo, não esquecer que seu aluno é seu parceiro e, como tal, tem vez no desenvolvimento do seu curso, dando-lhe ritmo próprio. Essa frase é do Celso Vasconcelos, 2003. Então, o que acontece, gente? É muito importante a gente ter essa dosagem. Tem dia que eu vou precisar ser mais flexível, tem dia que eu vou ser mais fechado, mas eu vou estar sempre tentar atingir esse equilíbrio com os meus alunos, que afinal de contas são eles que vão ser maiores beneficiados, que é a aprendizagem, né? Então, para ocorrer essa aprendizagem significativa, essa aprendizagem realmente que o aluno vai compreender, refletir sobre aquele conteúdo ministrado, ele vai precisar ter essa mediação da gente como professor. A gente não vai ser como é que eu posso dizer, distante do aluno, vai tentar se aproximar dele, tentar ser mais comunicativo possível, às vezes até ser simpático, às vezes não, ser simpático mesmo, ser alegre, extrovertido, para a aula fluir mais dinamicamente. Não que se você não tivesse perfil, tudo bem, não é obrigado, mas se você já tiver uma certa, como é que eu posso falar, um perfil mais desenvolto para conversar de forma mais tranquila, é bom. Mas se você for mais fechado, também não tem problema nenhum. O aluno se identificar com você é bom. Mas se também você não se sentir à vontade, também não tem problema nenhum. Desde que esse processo de ensino-aprendizagem não seja prejudicado, tá bom? Então, no ensino superior, ele vai trazer essa perspectiva de desenvolver algumas capacidades. Quais são elas? Primeiramente, desenvolver nossas capacidades intelectuais, criticar, raciocinar, refletir, buscar informações, analisar, argumentar. Né? A gente não precisa nem deve ir pela cabeça dos outros. Ele tem que ter um posicionamento crítico acerca dos assuntos, posicionamento, tem que ter uma leitura de mundo bem aguçada, para a gente ter um repertório realmente interessante para esse aluno sentir cada vez mais segurança no que a gente fala. Outro tópico, desenvolvimento de habilidades humanas e profissionais que se esperam de um profissional atualizado. A gente está no século XXI e cada vez mais, como eu falei, né, a gente passa por esse processo de seleção. Mesmo que a gente não queira, mas uma hora ou outra a gente vai precisar dizer a que a gente veio, para que a gente estudou, para que a gente estuda. Então a gente tem que estar sempre atualizado mesmo, né, por dentro, pesquisando, e desenvolvimento de atitudes e valores integrantes à vida profissional. É importante a gente ter a formação continuada, né? Que a gente buscar sempre aprender mais, estudar, fazer cursos, palestras, fazer agora nesse período de quarentena a gente fazer cursos online, tem muitos cursos à distância gratuitos pela UFP, pela Universidade de São Paulo, pelas universidades do Brasil inteiro, então eu posso até deixar os links para vocês buscarem, fazerem cursos, e tem outros cursos do Senai, do Sebrae, cursos gratuitos que vão trazer um repertório bem maior para a gente refletir cada vez mais no nosso campo de trabalho. Então, assim, gente, resumindo, a docência do ensino superior, ela é complexa, ela tem que estar sempre sendo atualizada, dinamizada, ou seja, a gente tem que estar sempre nesse corre-corre do cotidiano, lendo bastante, pesquisando, e sempre buscando, gente, trazer práticas inovadoras, saber utilizar os recursos didático-pedagógico, por exemplo, data show,
né? Saber utilizar a caixa de som, tem gente que não sabe, saber utilizar o microfone, saber utilizar as plataformas digitais, por exemplo, YouTube, agora tem o Meet, né, que a gente tem as aulas online, saber utilizar algumas plataformas. É muito importante a gente também conhecer o PowerPoint, fazer aulas online e utilizar cada vez mais recursos que os alunos possam sempre estar interessados, né? E não ficar só naquela perspectiva, como eu falei anteriormente, do professor tradicional, aquele que coloca o aluno para ler, o professor se senta e o aluno faz de conta que está lendo, o professor faz de conta que está ensinando. Não. Tem que ocorrer essa dinâmica. A gente leva uma atividade extra, leva um mapa mental, a gente faz uma leitura de um artigo, depois a gente faz uma pesquisa, depois a gente propõe um filme, depois a gente propõe um vídeo do YouTube, depois a gente pede para eles fazerem uma reflexão coletiva, né? E tudo isso vai ajudar bastante esses alunos a compreenderem que o perfil do professor do ensino superior, do profissional que atua no ensino superior, é acima de tudo um profissional crítico e reflexivo. A nossa profissão ela é cíclica, ela precisa estar sempre se renovando e se ressignificando. Tá? Eu agradeço, essa é a minha primeira aula online, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, eu vou deixar o conteúdo disponível no canal Davis Castro, professor Davis Castro, que é o meu canal no YouTube. Também estou disponibilizando alguns recursos pedagógicos para professores de educação infantil, se vocês quiserem dar uma olhadinha também está disponível, tá? E qualquer coisa, siga-me nas redes sociais e Feliz Dia das Mães, um abraço, fique com Deus. E a atividade que eu vou deixar, gente, vai estar descrita na plataforma também. E vou deixar um questionário também, tá, gente? Um abraço, fique com Deus, tudo de bom. Até a próxima.